Muito bem, estamos ao vivo pela TV Assembleia, começando mais uma edição do Ponto de Vista, um programa que você já sabe, é dedicado à discussão sobre o cruzamento entre o direito e a política brasileiras e sul-mato-grossenses. Eu sou Paulo Radamés e já estou ao lado da minha colega Areta Muritiba, que vai conduzir a entrevista comigo, apresentar o tema do programa de hoje e também o nosso entrevistado. É isso mesmo, Paulo. Estamos prestes a iniciarmos aí o mês de maio. E o que te lembra esse mês, Paulo? Olha, maio começa de uma forma que todo mundo gosta, né? Tem um feriado do Dia do Trabalho. Que coisa boa. E falando em trabalho, trabalhador, uma data tão importante para todos nós, hoje nós falaremos sobre o direito do trabalho. E o nosso convidado é o advogado e também professor, Dr. Douglas Siqueira. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, doutor. Obrigado, Areta. Oi para todo mundo, uma satisfação, muito agradecido pelo convite. Estamos aqui para tentar tirar as dúvidas sobre direito do trabalho, esse tema tão importante. Agradeço e honrado pela honra de estar presente no Ponto de Vista. Dr. Douglas, nós vamos começar falando sobre o assunto do momento, eu diria, né? Tem repercutido nessas últimas semanas aí a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que suspendeu todos os processos em andamento que tratam da pejotização. Teste para a gente alguns comentários acerca desse tema e qual o seu ponto de vista nesse sentido? Olha, Areta, esse tema de fato é um tema que está em discussão agora e muito embora ele já seja um tema que vem sido abrangido por um bom tempo sobre essa discussão. A pejotização em si, ela nasce com a ideia da terceirização. Lá em 2017, quando houve a lei da terceirização que regrou como fazer uma contratação sobre pejotização ou sobre uma empresa contratar outra, a legislação teve uma mudança abrupta sobre o tema. E os empregadores passaram, então, a contratar empresas para fazer os trabalhos que os empregados faziam. E esse tema gerou muitas demandas na Justiça do Trabalho, a ponto do Judiciário ter que decidir, de fato, quem foi contratado foi uma pessoa física ou foi uma pessoa jurídica. O empregador contratou um fulano ou uma empresa. A legislação é bem clara, quando lá no artigo 3º da Constituição, relata quais as características de um empregado, o que a pessoa precisa ter de característica para ser considerado empregado. Basicamente, 4 requisitos: subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerização. Ou seja, quem trabalha mediante salário, mediante subordinação, tem uma habitualidade na sua prestação de serviço e é ele quem presta o serviço de forma pessoal, é considerado empregado. Ou seja, se a empresa contrata alguém como PJ, como uma pessoa jurídica, mas esta pessoa possui esses 4 requisitos, ele pode ser considerado empregado. Então, o que vem acontecendo ultimamente é que a Justiça do Trabalho tem reconhecido o vínculo de emprego dessas pessoas contratadas como PJ. Por quê? Pois estão presentes esses requisitos. A determinação do STF é para suspender os processos que decidem, aliás, que tratam desse tema, para que o STF possa decidir se de fato a pejotização é legal ou ilegal. Então a discussão neste momento está nesse âmbito. Suspende tudo até que o STF possa decidir sobre a legalidade ou não da pejotização. Doutor, ainda sobre esse tema, algumas pessoas podem confundir aí com relação à terceirização. Tem alguma coisa a ver com a terceirização nesse sentido dessas decisões? É até justificável, né, Douglas, a confusão, porque no começo da sua resposta você mencionou que essa confusão toda nasceu com a lei da terceirização. Sim, de fato. Veja, a natureza é a mesma, a raiz é a mesma. É o poder do empregador de contratar alguém como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então imagine o seguinte cenário prático: você tem uma empresa e precisa contratar alguém, por exemplo, para a área de limpeza. Você tem a opção A, contratar um empregado para ser seu empregado com carteira assinada e atuar na limpeza, ou a opção B, contratar uma empresa que preste esse serviço. O que vem acontecendo com a pejotização atualmente é que as empresas que pretendem contratar alguém para a área de limpeza, como nesse exemplo, encontram uma pessoa para trabalhar e pede para essa pessoa abrir uma PJ, abrir uma MEI, abrir uma empresa. Então essa pessoa abre uma empresa e o empregador acaba contratando a pessoa jurídica. Mas veja, como eu disse, se houver habitualidade, pessoalidade, subordinação e salário, essa contratação, essa pejotização pode ser considerada ilícita e o judiciário caracterizar o vínculo de emprego. E por que o empregador prefere contratar uma empresa? Por questões de economia. Veja,
se eu contrato uma empresa para prestar serviço para mim, essa empresa ela não fica doente, essa empresa não tem férias, essa empresa não tem 13º. Então, por uma questão de economia, os empregadores contratam uma outra empresa para prestar o serviço. Então, a ligação entre pejotização e terceirização, ela é um liame bem fininho e as duas se confundem de fato quanto ao seu conceito. Doutor, outra coisa também que tem sido repercutida entre os juristas é com relação à competência do STF e também da Justiça do Trabalho com relação a esse tema. Como o senhor vê isso? Olha, de fato o STF, por ser nossa corte maior, ele decide sobre os temas destinados à constitucionalidade ou não de determinado tema. Então, sem sombra de dúvida, o STF tem o poder, tem a batuta constitucional para decidir sobre esse determinado tema, assim como tem para declarar algum texto de lei constitucional ou inconstitucional. Tanto que é comum nós vermos decisões e reportagens em que algum texto ou algum artigo de lei é levado ao STF para que ele decida se esse artigo é ou não constitucional. A Justiça do Trabalho, de fato, de acordo com a previsão do artigo 114 da Constituição Federal, é quem tem competência para julgar as relações de prestação de serviço, quer seja emprego, quer seja o estagiário, por exemplo, que é uma relação de prestação de serviço, mas que não gera vínculo, o autônomo, enfim, toda a prestação de serviço, com exceção do funcionarismo público, ela é levada até a Justiça do Trabalho para sua decisão. Então, as duas instâncias, tanto o STF quanto a Justiça do Trabalho, possuem competência para isso, mas aquilo que o STF decidir, como ele é a Corte Superior na nossa instância legal, a Justiça do Trabalho terá que acatar e passar a decidir de acordo com aquilo que o STF decidiu sobre o tema de pejotização. Entendi. Douglas, essa questão da futura decisão do STF sobre essa matéria, ela vai vir na forma de um acórdão e aí todas as outras instâncias vão ser obrigadas ali por uma súmula ou por um efeito vinculante a seguir essa orientação. Então, é isso que a gente tem para dizer por enquanto não vem o acórdão. Exatamente, é o que é chamado de decisão com repercussão geral. Ou seja, o que o STF decidir sobre o tema deve ser aplicado por todas as outras instâncias da Justiça do Trabalho. Então, o STF vai pacificar o tema, seja por maioria ou por unanimidade. Quando sair essa decisão acerca da legalidade ou da ilegalidade da pejotização, a Justiça do Trabalho passa a acatar tanto em primeira, em segunda quanto terceira instância. Então, o STF ele regula o tema. Ele impõe um posicionamento geral e aquele posicionamento geral traz essa natureza de vinculante. As outras justiças, nesse caso a Justiça do Trabalho, passa a ser subordinada a essa decisão do STF e aplicá-la dali em diante. E pelas movimentações jurisprudenciais que a gente tem observado e pelo perfil dos ministros, a gente pode ter uma perspectiva de como vai ser essa decisão, favorável ou contrária à pejotização? Olha, Paulo, o tema ele é de fato polêmico. Por quê? Porque a análise deve ser feita tanto pelo ângulo do empregador, assim como pelo ângulo do empregado. Analisar ou não a legalidade de uma aplicação de pejotização de um tema tão impactante em caráter nacional como é a pejotização, imagino eu que não é um tema fácil, eu não gostaria de estar na pele dos ministros quanto a essa decisão. Até porque, como eu disse, a decisão dele trará uma repercussão futura que pode gerar impactos financeiros, quer seja para o lado do empregado ou do empregador. Eu não me arriscaria a um posicionamento de te dizer que se está mais voltado para a legalidade ou para a ilegalidade. Mas esse tema já vem em discussão há um bom tempo. E se até agora nós não tivemos um posicionamento concreto, é porque de fato não é um tema fácil de se decidir, não é uma matéria em que o ministro pode simplesmente optar pelo sim ou pelo não. Então eu tenho ainda, na minha opinião particular, que esse tema ainda vai gerar muita discussão, ainda vai gerar muito impacto e ainda trará um bom tempo aí pela frente até se chegar num posicionamento concreto e aplicável para todo o país. Olha, Douglas, eu acho que a partir dessa decisão, inclusive pode ter uma resposta legislativa, né? Mas isso aí a gente vai aguardar para ver. Uma coisa que me chamou muito a atenção na sua resposta foi o cuidado em caracterizar essa relação de vínculo empregatício. São os requisitos objetivos que todo mundo já está mais ou menos familiarizado. Existe outro processo de nível nacional que fala sobre essa questão do vínculo empregatício, que é uma das novas formas que a tecnologia permitiu de se trabalhar, né? Que são os motoristas e os entregadores. Esse processo também tem tomado a pauta do dia nos noticiários especializados, entre a comunidade acadêmica.
qual é o estágio da discussão que a gente se encontra hoje em relação ao reconhecimento do vínculo empregatício por meio dos aplicativos? Olha, de fato, esse também é um tema ligado, inclusive, à mesma natureza, né, de vínculo ou não. Mas esse ele ainda tem uma discussão ainda mais ampla, Paulo. Veja, os tribunais regionais do trabalho, hoje nós temos no Brasil 24 tribunais regionais do trabalho, o nosso aqui do Mato Grosso do Sul é o mais recente, o Tribunal da 24ª Região, já levaram à baila julgamentos sobre esse tema. Vínculos, trabalhadores que atuam, por exemplo, como motorista de aplicativo, buscando o vínculo empregatício com a plataforma. O nosso Tribunal Mato Grosso do Sul, ele entende que não há vínculo empregatício, justamente por faltar um ou alguns daqueles 4 requisitos que eu destaquei há pouco: habitualidade, pessoalidade, subordinação e salário. Eu particularmente entendo que neste caso do vínculo empregatício do motorista de aplicativo, faltam 2 elementos desses requisitos, que é a habitualidade, uma vez que o motorista de aplicativo ele trabalha quando ele entender, quando ele quiser, ele tem essa liberdade para escolher o dia que ele trabalha ou não. E falta também subordinação, porque ele não está subordinado à sua plataforma. Alguns doutrinadores defendem a chamada subordinação indireta. Veja, já que ele deve praticar o preço imposto pela a plataforma de transporte, ele estaria subordinado. Mas, em regra, os tribunais têm entendido que não há vínculo empregatício justamente pela ausência desses 2 requisitos, subordinação e habitualidade, o que torna o motorista um profissional autônomo. Ele tem decisão sobre o dia que ele trabalha, a forma que ele trabalha, se ele atende um determinado público. Por exemplo, é muito comum hoje as motoristas de aplicativo, as mulheres, atenderem apenas o público feminino. Seleciona no seu aplicativo que gostaria de atender apenas chamadas de público feminino. Então, veja, é o próprio motorista quem decide, inclusive, a direção para onde ele vai. Ele pode selecionar que ele gostaria de trabalhar apenas no centro da cidade e ele pega as corridas apenas para o centro da cidade. Então, esses são elementos que hoje são utilizados pelos tribunais para não caracterizar o vínculo. Ou seja, o empregado tem essa autonomia. Mas, não distante disso, alguns tribunais, cito aqui, por exemplo, o Tribunal do Estado do Pará, que é a 8ª região, já reconheceu o vínculo empregatício e alguma das suas turmas reconheceu por um bom tempo o vínculo empregatício do motorista de aplicativo. Então, também é um tema que vai nos gerar grande confusão e grande discussão quando quando o Legislativo ou o Executivo tiver que dar um checkmate sobre o tema, uma decisão sim, é ou não é empregado. Eu, particularmente, como advogado, não vejo o vínculo empregatício, mas outros juristas e desembargadores ou juízes, alguns decidem pelo vínculo. Perfeito, doutor Douglas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escala 6x1. Foi um tema muito debatido recentemente e agora parece que deu uma esfriada. Fala um pouquinho para a gente, tece alguns comentários a respeito dessa PEC. Hoje a pauta está pesada, né? Só temas de impacto, realmente, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar o programa, né? E não é todo ano que a gente tem tantos temas efervescentes sobre o direito do trabalho ao mesmo tempo. Isso é uma coisa rara de acontecer, né? De fato, Paulo. E veja, isso teve uma evolução no direito do trabalho, a CLT de 1943. E em 2017 nós tivemos 2 leis importantíssimas para o direito do trabalho, que foi a lei da terceirização, que trouxe regras para a terceirização, um tema para lá de conhecido no Brasil, muito utilizado, cuja a legislação ainda era falha sobre isso. E a reforma trabalhista, que também trouxe mudanças para a CLT, né? Então, de 2017 para até hoje, nós tivemos aí realmente grandes assuntos em pauta. Mas quanto à jornada 6x1, eu tenho um posicionamento um pouco cauteloso contra esse tema. Veja, de fato, eu acho que se nós fizermos uma entrevista com 20 trabalhadores, a sua maioria, se não a totalidade, vão dizer que gostaria de trabalhar menos. Mas também a sua maioria, se não a totalidade, vão dizer que gostariam de ganhar mais. Eu acredito, particularmente, que o problema não está na jornada de trabalho, e sim na remuneração. Acredito que o país tenha que remunerar melhor os seus empregados e não reduzir a jornada. Porque, veja, a redução da jornada de trabalho, não que eu seja contra, mas eu analiso pelo lado que possa trazer um impacto para a sociedade. A redução da jornada de trabalho fará ou poderá fazer com que o empregador tenha que contratar mais pessoas para suprir a sua produção. Um país que quer crescer é um país que produz. Reduzindo a jornada de trabalho, a produção tende a cair.
Então o empregador, o empresário, terá que contratar mais pessoas para fazer isso, para manter a sua linha de produção. E ao contratar mais pessoas, ele passará a gastar mais. E quando ele gasta mais, para onde esse gasto é esvaído? Onde ele imputa esse gasto? No produto. Então temo que possa ter uma majoração de preços em alguns serviços ou algumas prestações de serviço. Mas também é um tema em discussão que realmente deu uma freada agora, porque há necessidade do Legislativo decidir sobre o tema, mas ele também trará grandes impactos aí para a nossa linha de produção, com certeza. E, doutor, durante a sua tramitação no Congresso Nacional, essa PEC já sofreu alguma alteração? Sim, tivemos a discussão intensa, né, Areta, sobre isso. Talvez seja uma das PECs que mais a tribuna tenha sido usado pelo nosso Legislativo para defender teses, né? E teses favoráveis, teses contrárias, o que traz alguma modificação quanto a tempo. Veja, inicialmente era uma redução de dias de trabalho, depois abriu-se a opção para reduzir jornada diária de trabalho. Então, nós temos hoje em discussão 3 linhas de raciocínio. Aqueles que apoiam a tramitação e a mudança, aqueles que são contrários e uma jornada, uma linha de discussão ali no meio, de uma terceira linha de raciocínio que admite a possibilidade, mas exige algumas modificações. Ou seja, nós vamos reduzir a quantidade de dias de trabalho na semana, trabalhando 4 dias e folgando 3, ou vamos continuar com a jornada de trabalho, ou vamos continuar com a quantidade de dias trabalhados e vamos diminuir a jornada. Então, são vários impactos. E uma coisa que acredito seja importante analisar, Areta e Paula, é que quando se estipulou a jornada de 8 horas, como é a jornada que nós vivemos hoje, não foi um cálculo simples de pegar as 24 horas do dia, dividir em 3 espaços e dedicar 8 horas ao trabalho, 8 horas à família e 8 horas ao descanso. Não simplesmente essa teoria. Mas foram feitos estudos, inclusive voltados à área médica, para se concluir que o corpo humano suporta uma jornada de trabalho até 8 horas sem que tenha prejuízos à sua saúde. Então, a jornada de trabalho de 8 horas, ela não vem simplesmente da divisão de 24 horas por dia em 3 estágios, mas sim de um estudo técnico que mostra que o corpo humano possui essa resistência e consegue trabalhar 8 horas por dia sem que haja impacto significativo à sua saúde. Então, são N situações que devem ser analisadas e não simplesmente reduzir a jornada sem pensar nas consequências, acredito eu. E essa PEC, caso aprovada, também vai abranger o serviço público? Esse também é um tema interessante. Veja, o serviço público ele é regido, em sua regra, por estatuto, né? A Justiça do Trabalho em si, ela não tem competência para julgar demandas de natureza voltada ao servidor público, ao funcionário público, que seria o tema ideal, a expressão é correta. Mas a PEC pode sim abranger, porque veja, se a ideia é reduzir a jornada de trabalho com o escopo de promover, letra A, maior tempo de lazer, letra B, maior tempo com a sua família ou menos agressão ao corpo humano, o servidor público, o funcionário público também tem direito a mais tempo de lazer, a mais tempo de exposição, de convívio com a sua família. Então, ela abrange o empregado, o trabalhador de uma forma geral, quer seja no âmbito particular ou seletista, né, como chamado, ou no âmbito do funcionalismo público. Perfeito, Douglas. E o nosso programa também é visto por vários estudantes de Direito e nós sabemos que você, além de advogado, também é professor aí nos cursinhos de Direito aqui de Campo Grande. E um tema bem recorrente nas provas da OAB é com relação ao acidente de trabalho e a responsabilização do empregador. Eu acho que toda prova teve uma pergunta sobre isso, né, nos últimos anos. Com certeza. Eu recentemente passei na OAB e passei por isso, por essa experiência. Inclusive, o Dr. Douglas foi meu professor, excelente professor. E aí, fala pra gente um pouquinho, deixa algumas dicas a respeito desse assunto. Olha, realmente, eu sou um amante do magistério já há algum tempo, já leciono há algum tempo a matéria de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e realmente é um dos temas, não só na prova da OAB, mas também para o dia a dia do empresário, do empregador e também do empregado, né? E as pessoas às vezes têm uma visão diferente e equivocada sobre o acidente de trabalho. Não foram raras as vezes em que eu indago a um acadêmico, um aluno ou a um colega qual é o conceito de acidente de trabalho. Quando ocorre um acidente de trabalho? E as respostas normalmente vêm, olha, o acidente, se você sofreu um acidente no momento em que está trabalhando, é um acidente de trabalho. Ou
toda vez que você sofre um acidente na empresa, no local que você está trabalhando, é um acidente de trabalho? Ou ainda, um acidente no horário de trabalho é considerado acidente de trabalho? Não, não necessariamente. Existe uma grande diferença entre acidente de trabalho, um acidente do trabalho e um acidente no trabalho. O acidente de trabalho é aquele que gera ao empregador responsabilidades, ou seja, o empregador responderá por danos morais, danos materiais ou até mesmo dano estético, a depender do salário, a depender do acidente. Já o acidente no trabalho é aquele que acontece isento de culpa do empregador. Ou seja, o empregador não agiu para que o acidente acontecesse e também não agiu para evitá-lo. Então, imagine o seguinte cenário em que o empregado, no seu horário de lazer, no seu intervalo lá na empresa, resolve jogar futebol com os amigos ali na empresa, cai no campo e machuca o joelho. É um acidente de trabalho? Não. O empregador agiu com culpa? Qual foi a culpa do empregador para isso ter acontecido? Isso ocorreu por culpa do empregado. Então, nesse cenário, nós não temos a caracterização de responsabilidade da empresa. Eu costumo dizer, Areta, sempre aos alunos, e você já me ouviu dizer isso, que a pergunta principal a se fazer para entender se é um acidente de trabalho ou não é a seguinte: houve culpa do empregador? Sim ou não? Se sim, é um acidente de trabalho. Se não, ele pode ter sido qualquer outro tipo de acidente, menos um acidente de trabalho, que pode ocorrer por culpa exclusiva do agente. Ou seja, quando o empregado não toma as cautelas necessárias que ele deveria. Vou citar um exemplo rápido aqui. Alguém que trabalhe, por exemplo, nas alturas, em postes de energia elétrica e deve se equipar com seus EPIs, cinto de segurança, capacete, luvas, tem que se equipar para que possa fazer o trabalho. Esse trabalhador sabe da necessidade de se equipar, mas mesmo assim sobe ao poste sem os equipamentos. Ele assume essa responsabilidade. Se ele sofreu um acidente nesse cenário, é por culpa do empregado. Foi ele quem não agiu de forma correta. Então, o acidente de trabalho, ele abarca N detalhes, vários detalhes, para que a gente possa entender se de fato é um acidente do trabalho ou um acidente no trabalho. Realmente é um tema que gera bastante discussões, isso aí, viu, Paulo? Mas você já deu uma dica aí de como identificar, né? A raiz do problema. Outro tema polêmico, não diria polêmico, mas também muito recorrente, que está muito em voga. Qualquer pesquisa que a gente fizer na internet, a gente vai ver aí uma figura que está surgindo, que é a rescisão indireta em contraposição à famosa justa causa, né? O interrompimento do contrato de trabalho também é algo que todo mundo deve se atentar, não só para fazer o exame da ordem, mas também todo mundo que está sujeito a alguma relação de trabalho. Quais são os comentários, Douglas, que a gente pode fazer a respeito desses dois institutos, as suas novidades jurisprudenciais ou seus últimos entendimentos acadêmicos? Realmente, essas previsões do artigo 482 e 483 da CLT tratam da justa causa e da rescisão indireta. O tema é basicamente o mesmo. A diferença que muda da justa causa para a rescisão indireta é quem aplica. Então vamos lá. Justa causa, o empregador aplica ao empregado a penalidade máxima prevista no direito do trabalho, que é a demissão por justa causa ou com justa causa. Já a rescisão indireta é o oposto. É quando o empregado aplica ao empregador a rescisão do contrato de trabalho. Os artigos 482 e 483, eles elencam exatamente os requisitos para que se aplique a justa causa e a rescisão indireta. Mas um dos requisitos essenciais é a imediaticidade. O que significa isso, Paulo? Assim que o empregador observar que o empregado cometeu um ato passível de justa causa, ele deve punir imediatamente. Ele não pode aguardar, passar tempo, 1 mês, 2 meses, para punir posteriormente. Porque o conceito de justa causa é quando ocorre algo que torna o vínculo empregatício insuportável. Então, assim que o empregado cometeu uma falha passível de justa causa que torna o vínculo insuportável, ele deve receber a justa causa imediatamente. A mesma coisa ocorre ao contrário. Quando o empregador comete um ato que, aos olhos do empregado, torna o vínculo empregatício insuportável, não tem mais como continuar trabalhando em razão do que o empregador fez, pronto, ele deve rescindir o contrato de forma indireta. Um exemplo clássico da rescisão indireta, que é quando o empregador rescinde o contrato por rescisão indireta, é, por exemplo, a falta de salário. O salário deixou de ser pago por 3 meses consecutivos, rescisão indireta. Por quê? Porque o empregador deixa de cumprir as obrigações do contrato de trabalho, e essa é a previsão da linha D do artigo 483. Quando o empregador deixa de cumprir as obrigações do contrato de trabalho, o contrato pode ser rescindido. Outro exemplo, a ausência do depósito de FGTS.
O empregador não deposita o FGTS na conta do empregado. Se o empregado constatar essa ausência, nosso tribunal, por exemplo, 24ª Região, já é pacífico esse tema, que demanda em rescisão direta, assim como o TST. O TST também, as suas turmas já decidiram que a ausência do depósito de FGTS demanda em falha do empregador, que pode demandar na rescisão indireta. Isso entre outros vários requisitos, a ser analisados de forma individual, claro. Perfeito, Douglas. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Douglas. Conversando e aprendendo, né? E aprendendo muito com o Dr. Douglas Siqueira. Nós queremos agradecer a sua brilhante participação aqui no Ponto de Vista. Esperamos vê-lo em breve aqui com novas decisões, novas repercussões de assuntos tão importantes para toda a sociedade. Obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Vista. E deixa pra gente aí os seus canais de comunicação, para quem quiser saber um pouco mais, enfim. Ariete, eu que agradeço. É sempre uma honra participar e poder esclarecer para a população, para os seus ouvintes e para quem acompanha o Ponto de Vista, esses detalhes de direito de trabalho que muitas vezes passam desapercebidos e, como eu sempre brinco, existem lendas urbanas no direito do trabalho que a gente precisa desmistificar, tá? O meu Instagram é Douglas Siqueira, quem quiser fica à vontade, ali eu tenho algumas dicas de direito de trabalho, a gente traz sempre uma atualização sobre o tema e fico à disposição sempre que o Ponto de Vista precisar, estou à disposição sempre, agradeço a participação, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Douglas. Obrigado novamente, Douglas. E a gente vai ficando por aqui nessa edição alusiva ao feriado que se aproxima. A gente quis, né, Areta, homenagear os trabalhadores de Mato Grosso do Sul e explicar quais são os pontos em atualidade, em voga, que mais dizem respeito ao direito do trabalho no tema do nosso programa. É isso mesmo, nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia e nos vemos em breve. Você pode continuar acompanhando todos os assuntos que passam por aqui na TV Assembleia por meio das nossas mídias sociais que estão passando agora no vídeo. E o que mais, Paulo? Isso aí, a TV Assembleia agora em canal aberto aqui em Campo Grande região. Você pode sintonizar pelo canal 7.2, sem esquecer também da nossa rádio FM 105.5. Aí você vai ficar atualizado sobre tudo que acontece dentro da Assembleia Legislativa. A gente se vê mês que vem. Até lá. Tchau, até lá.